Começar, né? Ótimo. Eu queria dizer, inicialmente, que é uma grande satisfação a sua presença aqui, tanto pela sua formação científica extremamente sólida, quanto pela sua disponibilidade e pela sua didática, que é inigualável. A Elza Márcia é uma neurologista, uma epileptologista ou epileptóloga de nível internacional, do mais alto nível. Eu participei do primeiro LACE, que era aquele encontro latino-americano de verão de epilepsia, e vieram pessoas do mais alto nível, e a Elza Márcia era desse nível. E nesse tipo de epilepsia, que é talvez o protótipo da epilepsia generalizada primária, tanto pela sua frequência alta, quanto pelas suas particularidades terapêuticas, mas também é o protótipo do fenômeno epilético como um todo. Então, a Elza Márcia, se já é uma pessoa extremamente competente nessa área, especificamente nesse tipo de epilepsia, é uma das maiores autoridades em todo o mundo. Basta ver os trabalhos que ela publica, em companhia das melhores pessoas que estudam epilepsia. Então, Elza Márcia, sem mais delongas, eu me sinto extremamente honrado, nosso grupo também, com a sua presença, e a palavra é sua, e tenho certeza que será uma noite das mais proveitosas que nós já tivemos. Eu só peço a todos que desliguem os microfones e deixem apenas o da Elza Márcia ligado. Professora, pode começar. Muito obrigada, Fernando, por essas gentis palavras, e obrigada pela presença de todos. E hoje, realmente, nós vamos discutir uma síndrome epilética que é extremamente interessante, que é a epilepsia mioclônica juvenil. Ela, muitas vezes, representa um desafio. Eu coloquei aqui, seria um lobo em pele de cordeiro, porque nós realmente temos, por vezes, casos de muito difícil conduta e de muito difícil tratamento. Bem, e por que a epilepsia mioclônica juvenil? Ela é muito comum, corresponde a 10% de todas as epilepsias. É uma das chamadas, atualmente, na classificação de 2017, epilepsia generalizada genética. Na verdade, na classificação anterior, ela era considerada uma epilepsia generalizada idiopática, de idios próprio. Na verdade, esse próprio quer dizer de fundo genético. E hoje, muitas vezes, nós vemos apenas um indivíduo afetado. Então, quando nós não nos sentirmos à vontade de dizer que, olha, você tem uma epilepsia generalizada genética, porque são vários genes, numa porcentagem pequena de casos, mas nenhuma dúvida que ela pode acontecer em gêmeos, particularmente em gêmeos univitelínicos, mas quando o caso é isolado, e nós nos sentirmos constrangidos de afirmar ao paciente que ele tem uma epilepsia generalizada genética, nós podemos usar a palavra idiopática, que no fundo é um fundo próprio genético. Bem, nós temos 3 tipos de crises. As mioclonias são obrigatórias. As crises tônico-clônicas ocorrem em 80% dos pacientes. Então, isso é um número muito alto. E isso se traduz numa gravidade extremamente alta para a pessoa que tem epilepsia mioclônica juvenil. Porque as crises tônico-clônicas generalizadas são aquelas que mais frequentemente cursam com morte súbita em epilepsia. Ausências ocorrem em 30%, são muito sutis, reconhecidas às vezes pelos pacientes como lapsos. Alguns têm fotossensibilidade. A porcentagem na literatura depende do protocolo usado de fotossensibilidade. Eu até gostaria de dizer a vocês de um livro novo, maravilhoso,
que a doutora Dorothée Noss-Trinité escreveu, A Importância da Fotossensibilidade para a Epilepsia, agora de 2021, é um livro inteiramente dedicado à fotossensibilidade. E assim, e tem nele o protocolo, que a doutora Dorothée Noss-Trinité tem um laboratório na Holanda exclusivamente dedicado à pesquisa de fotossensibilidade, e assim, como os protocolos são muito variados, dependendo da intensidade da estimulação, nós vamos encontrar faixas tão díspares como 8 a 90% dos pacientes. Caracteristicamente, a síndrome apresenta uma cronossensibilidade. As crises acontecem ao despertar, não exclusivamente, mas como geralmente a pessoa desperta pela manhã, sobretudo pela manhã. E a farmacossensibilidade e farmacodependência. A farmacossensibilidade, porque nós vamos ver depois do tratamento, o valproato é ainda o fármaco de eleição para tratar essa síndrome. E a farmacodependência, porque muitos advogam que essa seria uma síndrome para toda a vida, uma doença para toda a vida. O conceito geral, no entanto, é que é uma epilepsia de mais fácil controle, comparativamente, por exemplo, as displasias corticais focais, mesmo a esclerose hipocampal. Porém, uma síndrome que tem 80% das pessoas têm crises tônico-clônicas generalizadas não pode ser considerado algo benigno, mas as crises são de mais fácil controle. Bem, quais seriam os seus limites nosográficos? E aqui nós vemos 2 simpósios que foram dedicados a essa síndrome. Um foi em Avignon, de 19 a 22 de maio de 2011, e o outro, esse simpósio serviu de base, foram convocados os maiores especialistas na síndrome, e para a discussão, e depois em Haia, houve esse evento, que deu origem a esse belíssimo suplemento da Epilepsy Behavior, e em 2013, nele, então, foram publicados os critérios para o diagnóstico. Os critérios classe 1 incluem as mioclonias, que são, então, obrigatórias, elas não cursam com perda de consciência, elas ocorrem várias vezes, até 2 horas após o despertar. Isso é algo importante, porque esse é o momento que o paciente está mais sujeito a ter crises. Então, por exemplo, ele precisa se proteger, se vai sair de casa para trabalhar, até 2 horas após o despertar. O eletro, com uma atividade de fundo normal, e os complexos de poliespícula onda acompanhando as mioclonias, que a gente pode registrar, por exemplo, durante a fotoestimulação ou ao despertar. Então, nos critérios classe 1, nós temos que ter as mioclonias registradas no eletroencefalograma. Inteligência normal e idade de início entre 10 e 25 anos. Mas foram estabelecidos também critérios classe 2. São critérios menos fortes. As mioclonias ocorrendo predominantemente, mas não exclusivamente ao despertar. O segundo pico de ocorrência é no cansaço, geralmente no final do dia, quando o indivíduo relaxa ao chegar em casa, algo sonolento, e isso sincronizando a população neuronal e promovendo crises. Mioclonias facilitadas por privação de sono e estresse e provocadas por outros tipos de estimulação, como, por exemplo, a estimulação visual, que não é, então, tão frequente, e indução por praxia, e crises tônico-clônicas precedidas por mioclonias. O eletro, com uma atividade de fundo normal e pelo menos uma vez um complexo de polipontas ondas generalizados, com alguma simetria, isso nós vamos comentar, com ou sem mioclonias registrados, e ausência de deficiência intelectual ou deterioração, porque, obviamente, essa idade também é uma idade onde nós temos o início de várias epilepsias mioclônicas progressivas, como a síndrome de Unverricht-Lundborg e a doença de Lafora.
e idade de início mais ampla, de 6 até 25 anos. É uma síndrome extremamente heterogênea. Então, é muito difícil o diagnóstico na fase inicial da doença. É muitas vezes um desafio. E aqui estão as várias formas de início da epilepsia mioclônica juvenil. Então, nós vemos aqui a idade de início, dos 10 aos 25 anos, e aqui os 3 tipos de crises principais. Então, nós podemos ter esse tipo 1 de início, as mioclonias antecedendo, em alguns anos, as crises tônico-clônicas generalizadas. Em 43% dos casos, em média, as mioclonias antecedem as crises tônico-clônicas em 3,3 anos. Muitos pacientes, contudo, começam conjuntamente as crises tônico-clônicas, que geralmente são as crises que fazem com que procure o médico, e as mioclonias ao mesmo tempo, 32%. Mas, algumas vezes, em 25%, um quarto dos pacientes, o paciente só tem crises tônico-clônicas generalizadas. E, alguns anos depois, começam as mioclonias, às vezes até vários anos. E aqui, as formas que vêm com ausências. Alguns pacientes começam com ausências juvenis, as chamadas ausências espaniolépticas, de espânios raros. As ausências são espaçadas, são raras, e depois começam as mioclonias tônico-clônicas em 20% dos pacientes. Esse penúltimo tipo é bastante traiçoeiro, porque a gente tende a dizer para uma família que tem uma criança que tem epilepsia ausência da infância, que a epilepsia ausência é uma das síndromes, entre aspas, não tem nada benigno em epilepsia, mas que tende a desaparecer. Contudo, algumas crianças, quando chega à adolescência, começam a apresentar mioclonias e crises tônico-clônicas, em 12,8% dos pacientes. E mioclonias puras, exclusíveis, infelizmente, é a forma mais rara, em apenas 4% dos pacientes, mas pode existir. Sem dúvida, essa é a expressão mais benigna da síndrome. E no ano de 2017, quando da classificação das crises atuais, foram então reconhecidas pela ELAI as chamadas crises mioclono-tônico-clônicas, que vamos dizer assim, é o selo da epilepsia mioclônica juvenil. Porque a crise tem início com mioclonias, as mioclonias se iniciam, em geral, com poucos abalos, e esses abalos vão num crescendo até a crise tônico-clônica, então essas crises são chamadas mioclono-tônico-clônicas, e elas são vistas geralmente na epilepsia mioclônica juvenil, mas não exclusivamente, eventualmente em outras epilepsias generalizadas. Na verdade, embora reconhecida em 2017 pela ELAI, esse reconhecimento desse tipo de crise não passou despercebido pelo trabalho seminal de Janzi Christ, em 1957, no chamado grande mal impulsivo, de grande mal precedido por mioclonias, porque veja Dieter Janz o que dizia. Os abalos podem ser introduzidos e podem introduzir uma crise tônico-clônica subitamente ou quando eles acontecem repetidamente, aumentando e se reduzindo a intervalos irregulares, geralmente em crescendo. Aliás, Dieter Janz, com a sua extraordinária Gestalt, ele caracterizou também a crise grande mal nessa síndrome. E ele chamou a atenção que a crise tônico-clônica cursa com um grau incomum de cianose. Quer dizer, é uma crise que tem um altíssimo risco, que acarreta um altíssimo risco para o paciente em termos de morte súbita em epilepsia. E aqui
nós vemos Antônio Delgado Escueta e a Fê Henrique Baxal, que no ano de 1984 revelaram ao mundo de língua inglesa a síndrome, né, que tinha sido restrita quase à literatura alemã, em 1957, e aqui o trabalho no qual eles analisaram 27 casos em vídeo EEG e caracterizaram a crise mioclonotônico-clônica, que eles chamaram de clônico-tônico-clônica. Na classificação, clônica é diferente de mioclônica. A mioclonia é um abalo irregular e a clonia é um abalo regular. Então, na verdade, o Antônio Delgado Escueta usou um termo inadequado, clônico, e agora a classificação, então, traz essa denominação de mioclonotônico-clônico. Bem, como toda síndrome, nós vamos caracterizar dentro delas diferentes expressões fenotípicas. Então, muitos pacientes vão apresentar traços reflexos, por exemplo, a gente já comentou a fotossensibilidade, mas nas últimas décadas, nós temos usado, não agora no tempo da pandemia, porque nossa unidade está fechada, mas nós nos dedicamos a estudar essas síndromes de epilepsias generalizadas. Quando eu fui trabalhar na Escola Paulista de Medicina, o professor que me convidou me explicou que eu estava sendo convidada para montar um serviço de cirurgia de epilepsia. Então, nós temos que enfatizar essa parte cirúrgica. Porém, nós temos também um grupo grande, um ambulatório independente de epilepsias generalizadas, porque nós precisávamos pensar na pesquisa e a contraposição que fazia, então, nós temos pacientes com epilepsias generalizadas e pacientes com epilepsias focais, a maioria deles são epilepsias refratárias, porque nós precisávamos oferecer num centro terciário alguma coisa além daquilo que normalmente o paciente consegue, né, nos serviços de neurologia em geral. Então, nesse protocolo, que é feito de manhã, em vigília, 30 minutos o paciente faz essa vigília, faz olhos abertos e fechados, ele lê textos em português, silente e depois em voz alta, ele lê textos em inglês, porque a leitura de uma língua que ele conhece pouco promove mais a excitabilidade cortical, ele fala em voz alta, geralmente ele descreve as crises, as vidas, o impacto da epilepsia, eles escrevem por 5 minutos, eles fazem um cálculo mental, um cálculo escrito, eles fazem construção espacial, e isso permite, então, a gente sentir muito precisamente. É óbvio que se o paciente, por exemplo, tem uma hiperexcitabilidade dos 2 córtices motores, dos lobos frontais, como acontece nessa epilepsia, é muito esperado que um paciente que vai, então, executar um ato motor com esse tipo de provas, né, vai apresentar a indução por praxia. Então, é a indução por praxia, que é, então, o aparecimento das mioclonias. E aqui nós vemos os 4 traços reflexos. Nesse ponto, assim, nós realmente fomos, assim, um dos serviços que mais estudam esse tipo de influência dos traços reflexos na epilepsia mioclônica juvenil, porque originalmente isso teve início no Japão, na escola do Dr. Inoue Shizuoka, depois isso passou pela Alemanha, em Bielefeld, e nós, que sempre nos interessamos por esse tipo de epilepsia, passamos então a também configurar esses traços que nós acreditamos que estejam relacionados ao prognóstico da síndrome. E aqui nós vemos a sensibilidade ao fechamento dos olhos. Então, essa sensibilidade ao fechamento dos olhos é algo desencadeado pela clonias palpebrais ao fechamento dos olhos. 15 a 20% dos pacientes têm esse traço. Quando vocês, por exemplo, estão ali
conversando com uma pessoa que tem epilepsia mioclônica juvenil, prestem atenção nos olhos, porque muitas vezes nós vamos nos surpreender com esse tipo de fenômeno, que fica muito claro quando o paciente fala, e isso é um sinal, obviamente, ninguém consegue ficar sem fechar os olhos, e obviamente que isso está indicando uma hiperexcitabilidade do centro que controla o movimento palpebral. A mioclonia perioral é a boca, aqui periorbicular. O paciente, quando ele fala, por exemplo, especialmente quando ele fala das suas crises, ele está emocionado, estressado, 25% a 30% dos pacientes têm mioclonia perioral. A indução por praxia é mais frequente ainda, que é isso, obviamente, são as mãos. Então, o paciente vai executar o ato motor, guiado pela cognição, 29% a 47% tem indução por praxia, e esse tipo de traço é muito comprometedor, porque, por exemplo, nós temos um paciente que é uma professora, ela fala, olha, eu vou escrever no quadro negro, muitas vezes eu não consigo, porque, além disso, ela começa a escrever e pode evoluir para uma crise clônico-tônico-clônica. E a fotossensibilidade em graus variados, então, até 90%. Bom, a indução por praxia é uma coisa terrível, que foi descrita aqui pelo Dr. Inoue, mais detalhadamente, em 1994. O Yushi Inoue é um grande epileptologista de Shizuoka, e no Japão eles tinham muita chance de observar a indução por praxia, porque eles usam o ábaco, né, para fazer o cálculo. E aí, quando o paciente, até quando eles usam um teclado, eles usam sempre o ábaco, e ali imaginem o movimento dos dedos nesse ábaco, promovendo, então, a indução por praxia. E muitos relatam, por exemplo, o Dr. Matsuoka, lá do mesmo centro, descreve pacientes que têm essa expressão dessa indução por praxia a vida inteira. Essa aqui é a Karina, que é uma aluna de doutorado. A Karina estudava esses traços reflexos, não foi só praxia, ela fazia o movimento também das pálpebras, a mioclonia palpebral, mas aqui ela comparou e viu que 15% de pacientes só tinham indução por praxia, não tinham uma indução na fala, não tinham indução nos olhos, e comparou com 25 outros sem qualquer traço ou reflexo. E o seguiu por uma média de 7 a 82 anos, e viu que, contrariamente, a epilepsia mioclônica juvenil predomina ligeiramente em mulheres, é 1,3 mulher para 1 homem. E quando há indução por praxia, predomina em homens, 1,5 homens para uma mulher, é muito precipitado pelo estresse, e esses pacientes têm perda da cronossensibilidade, quer dizer, então, ele vai deixar de ter aquelas 2 horas lá de crise, vai ser o dia inteiro, porque, obviamente, é o uso da mão, e tem um pior prognóstico, com controle de mioclonias e de ausências, e 7 de 20, os 35% eram tratados com valproato em monoterapia, porque geralmente eles precisam de vários fármacos. Vocês imaginam algo que você tem quando você usa as mãos. É quase impossível deixar de provocar. E só 2 de 20, 10% que tinha indução por praxia ficaram livres de crises, versus 40%, 10 de 25, daqueles que não tinham traços reflexos. Bom, as mioclonias periorais também são um problema que foi primeiro descrito em 1992 pelo Peter Wolff, da Alemanha, quando ele viu um paciente com epilepsia da leitura, era uma enfermeira. Vocês sabem que a epilepsia da leitura, quando o indivíduo começa a ler, usa a cognição, então, no sentido da leitura, ele enfatizou o fato que uma paciente, porque começa na garganta, aquele clique, e muitas vezes com aquelas mioclonias periorais, e essa paciente apresentava epilepsia mioclônica juvenil. Depois, na Mayo Clinic, 20 pacientes com epilepsia da leitura,
4 tinham epilepsia mioclônica juvenil, e mais recentemente, né, em 2004, 40%, 9 de 22 com epilepsia mioclônica juvenil, tinham descargas no eletro induzidas pela leitura e pela fala. Esse aqui é um exemplo de um paciente, ele estava fazendo aqui um cálculo escrito, de repente ele começa a ter mioclonias periorais e evolui para uma crise, que o artefato da crise tônico-clônica. Bom, as mioclonias palpebrais já foram, assim, testemunhadas, mas não reconhecidas pelo Dieter Jans. Até nesse evento aí de Haia, ele estava vivo ainda, que ele morreu no dia de Natal, há 3 anos atrás. E eu perguntei a ele, porque, assim, é uma pessoa absolutamente extraordinária. E quando a gente observa esses eletros que ele colocou nesse livro de epilepsia, de 1969, vocês vejam que o paciente aqui, ó o artefato do fechamento dos olhos e o aparecimento da descarga. Então, ele percebeu o aparecimento das mioclonias palpebrais ao fechamento dos olhos. Então, enfatizou essa sensibilidade, porque como ele conversava, ele sempre falava, o que precisa fazer o epileptologista é a semiologia, a conversa, então ele deve ter visto vários pacientes com as mioclonias palpebrais, né, que no fim começaram a ser enfatizados pela Deutina e Alcin, ela é turca, nesse artigo que saiu na CIJO, as meninas, os meninos têm nível intelectual normal, geralmente eles têm fotossensibilidade e as mioclonias palpebrais têm início na adolescência. Então, isso é um selo também que o paciente vai estar sempre sujeito a ter crises tônico-clônicas. E a fotossensibilidade, aqui a gente vê uma reação tipo 4 de Waltz, né, com os paroxismos na fotoestimulação, e está presente, então, num grau variado. Bom, com tudo isso, com essa variabilidade nosográfica, tudo, e essa heterogeneidade, isso aqui é a doutora Iris Martinez Juárez, ela é mexicana, e ela trabalha no grupo do Dr. Delgado Escueta. O Dr. Delgado Escueta tem até a gente, ele trabalha também num grupo dele de genética, nas epilepsias generalizadas, e aqui a Iris é muito próxima do Dr. Antônio Delgado Escueta, e ela fez esse trabalho que foi publicado no Brain com ele, segmento de 257 pacientes com epilepsia mioclônica juvenil, por décadas eles foram seguidas, e aí foram caracterizadas 4 subsíndromes. A primeira, mais comum, é a clássica, a segunda, 18%, é a epilepsia ausência da infância, evoluindo para a epilepsia mioclônica juvenil, 7% é epilepsia ausência juvenil, evoluindo para a epilepsia mioclônica juvenil, e esses 3%, esse caso, eu nunca vi nenhum caso assim. Eu me lembro de uma família que eu vi crises de queda, mas em familiares, em crianças familiares, não nos pacientes com epilepsia mioclônica juvenil. Mas aqui nessa série, 3% teriam essa forma de crise de queda. Então, o que é a forma clássica? É a mais comum, 72%. Começa na adolescência, predomina no sexo feminino, as mioclonias são isoladas e tem crises tônico-clônicas. A mioclonia é o primeiro tipo de crise em 68% dos pacientes e 30% começam com as tônico-clônicas, raramente tem ausências espaniolépticas. Então, ausências, eu já vou dizer uma coisa para vocês. Se um paciente tem ausência, esse é provavelmente um sinal de muito mais difícil controle medicamentoso. 18% tem epilepsia ausência da infância, que vem as crianças com ausências piquinolépticas, aquelas ausências frequentes, aí chega na juventude, no sexo feminino, na adolescência, começam as crises tônico-clônicas generalizadas e crises mioclônicas. Eu gostaria de enfatizar que esses termos, por exemplo, crises tônico-clônicas generalizadas, a gente só deve usar esse termo em epilepsias generalizadas como essa que nós estamos aqui abordando.
porque quando a crise é focal, secundariamente generalizada, segundo a classificação de 1981, nós chamamos hoje de crises tônico-clônicas bilaterais. Uma coisa que a comissão de classificação fez questão é dividir as duas síndromes, os dois tipos de crises. Porque se você tem uma crise tônico-clônica generalizada, você tem uma hiperexcitabilidade provavelmente genética e não lesional, pelo menos no sentido de achado de uma alteração estrutural indubitável. E quando você fala crise tônico-clônica bilateral, você está indicando que vem de uma crise focal. Portanto, obrigatoriamente, você precisa procurar em exame de neuroimagem a etiologia da epilepsia, porque isso é de profundo interesse em termos de prognóstico e de evolução. Bom, 7% são ausências piquenolépticas, evoluindo para também predomina no sexo feminino, para a epilepsia mioclônica juvenil, e essa forma astática de queda, mioclonia e crise tônico-clônica, que é bastante rara. Bom, então nós caracterizamos a síndrome. Eu vou falar uma coisa assim, cada vez mais eu me conscientizo que epileptologia é só clínica, só clínica. Se você conversa aí com um paciente e um familiar, sempre testemunhando, você sabe tudo sobre a epilepsia dele. Mas você vai, então, fazer um eletroencefalo. Obviamente que o Dieter Jans, lá em 1957, o Dieter Jans não sabia eletroencefalo profundamente. Quem era o eletroencefalografista era o Walter Christian. E eles pediam para o paciente, imagina só, sugerir para um jovem alemão, e dormia 1h da manhã, tomar uma garrafa de vinho, e ia fazer o eletro lá às 7h da manhã. Então, por isso que ele caracterizou, Walter Christian caracterizou todos os padrões eletrográficos, obtinha sempre as mioclonias, as poliespículas generalizadas. Mas o eletroencefalo, obviamente que se nós fizermos um eletroencefalo sem privação de sono, qualquer hora do dia, em vigília, sem despertar, o eletro vai ser, muitas vezes, normal. Então, o eletro tem uma importância pequena na caracterização sindrômica. E ainda é um problema muito grave em termos de interpretação. E aí, esse grupo, que é um grupo australiano, do Dr. Sene Viratini, ele foi tentar estudar mais detalhadamente os padrões das descargas. E aí ele classificou os fragmentos generalizados, com duração de menos de 2 segundos, os paroxismos generalizados, com duração de mais de 2 segundos, as descargas focais, porque, obviamente, isso é uma hiperexcitabilidade tálamo-cortical, é uma hiperexcitabilidade dos núcleos inespecíficos talâmicos, nas regiões que geram os fusos de sono, as ondas agudas do vértex, ou seja, as regiões motoras do cérebro. É uma epilepsia frontal, bilateral. Então, pode aparecer descargas focais, confinadas a um lobo. Por exemplo, toda vez que o Dr. Sene Viratini via descargas bifrontais, simétricas ou assimétricas, eles não falavam que isso era focal, mas, sim, eram generalizadas assimétricas e não classificaram como focal. Esse é o erro mais comum que existe na interpretação de eletro em pacientes com epilepsia mioclônica juvenil, muitas vezes levando, então, a tratamentos errados, porque os fármacos bloqueadores de canais de sódio, que são usados em epilepsia focal, podem agravar mioclonias e ausências. Pior do que agravar as mioclonias é que quando você agrava as mioclonias, você está sempre sujeitando o paciente a ter crises tônico-clônicas generalizadas. E esse artigo mereceu um editorial, Generalized Epilepsy, Don't Look Too Close, porque se você olhar too close, você vai sempre olhar alguma assimetria,
encontrar e você pode erroneamente descrever essas epilepsias como focais. Então, por exemplo, veja o eletro dessa moça de 18 anos, que tem primeira crise aos 9 anos. Aí, quando você olha aqui, o lado esquerdo está em vermelho, o lado direito está em azul, aqui é a região parasagital, e aí a gente vê muito claramente a espícula. Vocês veem também que sempre aqui é uma espícula, aquele elemento muito rápido, 20 a 70 milissegundos, não é uma onda aguda igual a gente vê numa epilepsia focal, nas áreas frontocentrais do lado direito. Chega na outra folha, você vê aqui, ó, de novo, bem claramente a descarga, começando no F3-C3, aqui do lado esquerdo. Quando a moça tem a mioclonia, a gente vê aqui, ó, o paroxismo começando do lado esquerdo, aqui, veja essa espícula aqui, que não tem aqui, e daí ficando uma coisa mais de poliespícula. Nesse outro homem, aqui está com a average como referência, a gente vê o lado esquerdo, o lado direito, lá do lado esquerdo. Agora, aqui, a gente vê nesse mesmo homem, aqui o lado esquerdo e aqui o lado direito, vocês veem que a descarga começa e termina aqui do lado esquerdo, mas, por exemplo, aqui do lado direito, fica assim, pululando no córtex. Então, isso não é descarga focal no eletroencefalo, não é descarga frontal. Bom, aqui é o pior, aqui é a psicopatologia, porque como é uma epilepsia tálamo-cortical frontal, nós vamos encontrar, então, em muitos pacientes, infelizmente, uma síndrome frontal, essa síndrome frontal desexecutiva, com várias características, tem toda uma expressão diferente desse comprometimento do lobo frontal. Isso também foi reconhecido pelo Dieter Jans, que já descrevia nesse artigo de 1957, que eles tinham um comportamento diverso da epilepsia do lobo temporal. Eles eram instáveis, faltavam-lhes de disciplina, hedonismo, indiferença com relação à sua doença. Seu comportamento tem efeitos negativos no seu tratamento. Seu humor se altera rapidamente e frequentemente. Eles são fáceis de encorajar e desencorajar. E eles são ingênuos e não confiáveis. Quer dizer, você olha isso e fala, bom, mas todo adolescente é assim. Não, mas isso, quando a gente vê um paciente com disfunção frontal em epilepsia mioclônica juvenil, nós vamos ver várias características, impulsividade, instabilidade emocional, dificuldade de aceitar limites e regras sociais, e isso, obviamente, vai acarretar dificuldade no tratamento. 30% a 40% deles têm esses sinais de disfunção frontal, de transtornos de personalidade, ansiedade, que é completamente diferente, então, da epilepsia do lobo temporal. Muitos deles têm personalidade borderline. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu vejo paciente que tem esse tipo de alteração, muitas vezes é quase impossível tratá-los, porque o tratamento dessa síndrome é uma balança. Num prato, nós vamos colocar toda a higiene do ciclo vigília-sono, dos hábitos de vida, e no outro, o fármaco, que quase que tem um papel, não vou dizer secundário, mas o fármaco sinceramente, é muitas vezes menos importante do que os fatores da vida. E quem tem personalidade borderline, obviamente que vai ter muita dificuldade nesse tratamento. Bom, esses transtornos afetam, então, a adesão ao tratamento, favorece comportamentos de risco do paciente e afetam significativamente o seu tratamento. Muitos deles também têm uma disfunção executiva, e essa disfunção executiva pode ser muito evidente em alguns pacientes. Bom, por que eles têm isso, né? Essa é uma questão muito ainda pouco esclarecida. Mas
essa disfunção na rede córtico-talâmica provavelmente é um distúrbio do desenvolvimento cortical. E aqui nós vemos o trabalho de 1984. Esse trabalho são 8 pacientes, porque esses pacientes muitas vezes não têm estudos anatomopatológicos. Então, da onde vieram esses 8 pacientes? Esses 8 pacientes são suicídio, então muitos desses pacientes cometem suicídio, e aí eles tiveram acesso, o Dr. Menck teve acesso a esses cérebros, e nesse artigo eles descreveram isso que a gente vê aqui, a camada molecular cheia de neurônios, descreveram neurônios piramidais dentro da área da camada molecular, do córtex, descreveram protrusões de tecido nervoso na pia, descreveram distopia das células de Purkinje, num quadro, eu não vou ter muito tempo, porque eu tenho que enfatizar o tratamento ainda, mas assim, um quadro sugestivo que eles chamavam microdisgenesia. Quer dizer, é um transtorno sutil, o que se chama hoje displasia cortical focal tipo 1. E isso teria, então, seria uma alteração invisível nas ressonâncias e em qualquer outro tipo de técnica de imagem. Na época, esse trabalho foi bastante discutido, houve uma contestação muito grande do grupo do Dr. Gastot, que falou que todos nós temos nos nossos cérebros esse tipo de alteração. O Dr. Menck, em resposta a esse artigo do Dr. Gastot, imediatamente mostrou as diferenças dos controles, mas o único estudo mais recente que enfatizou isso, porque não tem cérebro com esse tipo de doença, né, para ser estudado, foi uma série do Dr. Berkovic, da Austrália. Ele analisou 5 pacientes, ele tinha todos os dados dos pacientes incontestáveis, atestando a epilepsia mioclônica juvenil, e ele não encontrou nesses cérebros esses sinais de microdisgenesia. Bem, então vamos falar um pouco sobre o tratamento. Eu já falei sobre várias dificuldades, e aqui nós vemos o trabalho mais novo da Liga Internacional de Evidências de Tratamento, e aí a gente vê que nós quase não temos estudos classe 1, o único estudo classe 1 que a gente tem em ausência da infância, que é o estudo do Dr. Tracy Glauser, de 2010, nós não temos em nenhuma outra epilepsia com crises generalizadas, não temos nenhum estudo em epilepsia mioclônica juvenil, e com isso, nós não temos evidências de eficácia e efetividade para crises tônico-clônicas generalizadas. Para ausência, então, nós temos a etosuximida, o fármaco de maior indicação. O valproato seria o segundo, porque o valproato promove mais problemas atencionais do que a etosuximida. E aqui a epilepsia mioclônica juvenil no nível 1 nenhum, nível 2B nenhum, nível 3 nenhum. E ainda aqui vem o topiramato, que dá aquela síndrome descognitiva do topiramato, e o valproato. Mas, ao longo da história, nós temos esses fármacos aqui que foram utilizados no tratamento. Em primeiro lugar, a primidona e o fenobarbital. Bom, a primidona foi, até o fim da vida do Dr. Jans, o fármaco de eleição para tratar essa síndrome. Ele dizia que a primidona é melhor que o valproato para tratar essa síndrome. Então, eu estou enfatizando isso, não é porque nós vamos usar a primidona para tratar os pacientes hoje. Porém, é importante lembrar que muitos pacientes que têm epilepsia mioclônica juvenil têm tremor. E o tremor é um tremor importante, provavelmente porque o gene do tremor, um dos genes do tremor essencial, está no braço curto do cromossomo 6, perto de um dos genes da epilepsia mioclônica juvenil. Então, muitas vezes, você vê nas famílias de pacientes com epilepsia mioclônica juvenil vários familiares ali com tremor essencial.
E algumas vezes, os pacientes têm um tremor muito importante, que eles falam, não é por causa do valproato que eu tenho isso aqui, eu já tinha isso antes de começar o meu tratamento, ou a minha epilepsia. Então, a gente tem que lembrar que isso pode devolver a vida para o paciente, tratar com primidona. Bom, logicamente, com todos aqueles problemas que tem o tratamento com primidona, os efeitos adversos, etc. Bom, fenobarbital controla provavelmente 60% dos pacientes. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o tratamento com fármaco, nenhum fármaco é bom se a pessoa provoca muito. Então, primeira coisa é higiene da vida, regularidade do sono, tudo aquilo que eles precisam fazer, evitar bebida alcoólica. O que o álcool faz? O álcool desestrutura completamente os ciclos do sono. Isso tudo leva à crise a hora que o indivíduo acorda. O segundo é o valproato, que seria eficaz em 80% dos pacientes. Aqui eu vou tecer algumas considerações sobre a lamotrigina. A lamotrigina é um fármaco que, teoricamente, seria de amplo espectro, mas pode agravar a mioclonia em 10% dos pacientes. Então, é preciso muito cuidado na lamotrigina. O topiramato é um fármaco que tem alguma eficácia em crises tônico-clônicas generalizadas, porém, a síndrome descognitiva do topiramato quase que impede o seu uso. O levetiracetam, que eu vou comentar alguns dados sobre ele, ele é inferior ao valproato, os benzodiazepínicos e, muito recentemente, a lacosamida. Nós participamos desse estudo da lacosamida em epilepsia generalizada, lá na Unifesp, e porque o paciente tinha que ter muita crise tônico-clônica generalizada. E é raro a gente ter, mas como a gente tem um ambulatório que tem mais de 150 pacientes, então a gente tinha pacientes que têm muita crise tônico-clônica generalizada, e foi feito um estudo da lacosamida, que é um bloqueador de canal de sódio, para ver se ele controlava convulsões. Eu vou mostrar os resultados desse estudo para vocês. Bom, o problema foi que hoje, com os bancos de gestação, tudo está perfeitamente caracterizado que valproato é teratogênico. Então, as mulheres todas precisam ser informadas que o risco de malformação congênita maior com valproato é 10%. Então, é muito alto. Mas não é só malformação congênita maior, ele também acarreta um risco de alterações cognitivas na criança, transtorno do espectro autista e autismo. Então, assim, até hoje, na minha vida, eu tenho uma paciente que eu comecei a tratar no tempo ainda que eu era residente lá no Hospital das Clínicas, e ela tem 2 filhos, um que nasceu com lábio leporino e um que é autista, e não tem dúvida que isso foi devido ao valproato. Naquele tempo, se começava a caracterizar o problema da teratogenicidade do valproato. Aqui é uma tabela só para mostrar, por exemplo, o valproato é o fármaco de escolha, é o mais eficaz, mas tem que monitorizar todos aqueles efeitos adversos do valproato, ganho de peso, a síndrome desmetabólica e além do problema da fertilidade, né, das mulheres. Bom, o fenobarbital é usado em doses passíveis de serem tomadas, né, até 80% sedação, um indutor forte do citocromo. A lamotrigina é menos eficaz que o valproato, exige aquela titulação lenta pelo risco de alergia. Aqui a gente tem que lembrar sempre desse efeito sinergístico. A gente raramente tem efeito sinergístico entre 2 fármacos. Um deles, que foi caracterizado recentemente, relativamente recentemente, foi exatamente no trabalho da lamotrigina, quando na Europa se fazia a introdução da lamotrigina com carbamazepina, da lamotrigina com fenitoína e da lamotrigina com valproato, se viu em crises focais que o efeito da lamotrigina com valproato era 60% naqueles com valproato e 40% naqueles com carbamazepina. Então, esse é um efeito sinergístico raro, que a gente tem que lembrar, é difícil de fazer essa combinação, quando
o paciente, quando a gente precisa de uma força que só um fármaco não está conseguindo controlar as crises. Então, lamotrigina com valproato. O topiramato pode ser eficaz em crise, tem que pensar sempre nos efeitos adversos do topiramato, a cognição e a neuropsiquiatria. A zonisamida, ela foi mais caracterizada no Japão, ela é um fármaco de amplo espectro, tem um efeito em epilepsia generalizada, mas tem bastante efeito adverso também, depressão e outros. E os benzodiazepínicos e a acetazolamida, com seus problemas de sedação e tolerância. Esse é o lugar, todo mundo sabe isso que eu já falei, mas assim, só para lembrar. E aqui, lembrando do melhor estudo observacional que foi feito em epilepsia generalizada, já que nós não temos estudo classe 1, então é um estudo financiado pelo governo inglês, que foi liderado pelo Dr. Anthony Marson, que é de Liverpool, para tratamento de epilepsias generalizadas e não classificadas, que foi publicado em 2007. Então, todo mundo sabe que valproato seria o melhor fármaco. E aí, o paciente seria randomizado para valproato, lamotrigina e topiramato. Então, era um trabalho para o governo inglês, para ver se o uso desses novos fármacos compensaria em todos os aspectos, não só da eficácia, como também do custo, né, da economia para o serviço público inglês de saúde. E aí, nós vemos aqui o que aconteceu ao longo de 6 anos, os neurologistas ingleses que fizeram esse estudo. Então, eles foram avaliar efetividade, a eficácia somada aos efeitos adversos. E aqui a gente vê que, ao longo de 6 anos, valproato foi melhor que a lamotrigina, e a lamotrigina foi melhor que o topiramato. Aqui nós vemos a probabilidade de alcançar 12 meses de remissão de crises. Valproato foi igual ao topiramato e superior à lamotrigina. E valproato na dose de 944 miligramas. Quer dizer, uma dose relativamente pequena, não precisaria de uma dose extremamente alta de topiramato. A conclusão do SANAD, vejam aqui, valproato, topiramato, lamotrigina, 1 ano, 2 anos, 6 anos, a topiramato, a diferença, -6, -5, -9, lamotrigina, -7, -10, -15. A conclusão é que valproato é melhor do que topiramato e lamotrigina para o controle de crises generalizadas, não só epilepsia mioclônica juvenil, e crises não classificadas. Bom, aí nasceu o levetiracetam. O levetiracetam é um fármaco também de amplo espectro, então poderia eventualmente ser usado para tratar essa forma de epilepsia. E aqui é o estudo do Dr. Berkovic em epilepsias generalizadas, genéticas, mas em crises tônico-clônicas generalizadas. A dose não é 1.000 não são 1.000 miligramas, é 3.000 miligramas, 60 miligramas por quilo em criança. Porque a epilepsia é crise tônico-clônica generalizada refratária. Imagina a dificuldade para achar esses pacientes e fazer esse estudo. Então, a gente vê que aqui nós vemos 4 semanas, 20 semanas, 24 semanas, que houve mais de 50% de controle de crises em uma porcentagem significativa de pacientes comparativamente ao placebo, 81, 77, 77%. Então, é superior ao placebo. E esse é o estudo do Dr. Sorreno Ashtar, que trabalha em Munique, e aqui a gente vê em mioclonias, mais de 50% de redução de dias de mioclonia. De novo, a dose do levetiracetam é 3.000 miligramas. E aí a gente vê meio que uma dose dependência aqui, né? Que com 1.000 é 56, é mais de 50% de redução de dias. 48% e 71% com 3.000 miligramas, 1.000, 2.000, 3.000 miligramas. Então, a gente tem que lembrar disso também, que o que eu acho que acontece, primeiro é um remédio caro, agora tem no SUS, tudo, mas assim, as pessoas às vezes vão até 1.000, 1.500, mas tem que ir até 3.000 muitas vezes, certo? Então, é muito superior ao placebo. E esse estudo foi publicado agora dia 10 de abril,
é bem interessante, é o mesmo grupo do Dr. Anthony Marson, e eles foram fazer o SANAD 2, já que eles tinham atestado que valproato era melhor do que lamotrigina e topiramate, eles foram comparar valproato com levetiracetam. E aqui, o limite de não inferioridade foi uma razão de risco de 1,314. Então, aqui favoreceria o valproato e aqui o levetiracetam. E o que aconteceu? Então, esse estudo, de novo, é lá com os neurologistas ingleses, eles foram seguidos 5 anos ou mais. Aqui é o braço, porque tem um braço de epilepsia focal também. Esse aqui é o braço de epilepsia generalizada, que eu estou comentando. Qual é a chance de ficar sem crise por 12 meses? É um estudo de não inferioridade do levetiracetam, e aí também como efeito, como objetivos secundários, a remissão de crise em 24 meses, efeitos adversos, etc. 520 pacientes eles conseguiram incluir, 396 com epilepsia generalizada genética e 124 crise não classificada. Como que aconteceu no estudo? Tempo para atingir 12 meses de remissão de crise, levetiracetam foi pior do que valproato. O HR foi 1,19 e o limite de não inferioridade era 1,314. 24% dos pacientes tratados com levetiracetam tiveram 12 meses de remissão, em comparação a 33% dos que receberam valproato. E não teve diferença em 3 anos de seguimento. E nos secundários, valproato foi melhor do que o levetiracetam no fracasso de tratamento, no tempo para ocorrência de primeira crise, no tempo para fracasso de tratamento pela falta de controle de crises, na remissão de crises por 24 meses, e nos efeitos adversos, obviamente cada um tinha um perfil de efeitos adversos, mas não teve diferença para fracasso por efeitos adversos entre valproato e levetiracetam. Valproato, 37% tiveram efeitos adversos e 41% dos que tomaram levetiracetam. A conclusão do SANAD 2 é essa, que valproato é superior a levetiracetam e deve permanecer como fármaco de primeira escolha para o tratamento de crises generalizadas e em crises não classificadas. Bom, aí, mais um problema. Quando existe ausência? Essa é a série da doutora Iris Martinez Juarez, mostrando que quando a forma clássica de epilepsia mioclônica juvenil é mais fácil de controlar, mas também não é uma beleza. Vocês olham aqui, 58%, não é tanta gente assim que você controla, mas quando tem ausência da infância evoluindo para a epilepsia mioclônica juvenil, só 7%. Crises persistentes, 40%, na forma clássica da epilepsia mioclônica juvenil, 93% quando tem ausência evoluindo para a epilepsia mioclônica juvenil. Então, olha que quando tem ausência, ó, o prognóstico é muito pior, é muito mais difícil de controlar. E aí, a gente vai ver, então, aquele único estudo classe 1 que existe em epilepsia generalizada, que é o Dr. Tracy Glauze, que são ausências da infância. E aí, nós vamos ver, em 32 centros americanos, 3 fármacos antiepiléticos. Quais são esses 3 fármacos? Também financiado pela NIH, não é estudo de indústria farmacêutica. E aqui a gente vê, valproato, ficaram sem crise, 68%. Etossuximida, 63%. Lamotrigina, 29%. Então, vocês veem também que isso aqui não é uma maravilha. Você ter 60% de controle de ausência, aquela coisa que a gente ensinava para os neurologistas lá no começo, epilepsia ausência da infância, algo benigno, é uma coisa complexa. E aqui, o resultado, no mês 12, com valproato, 45%, com etossuximida, 44%, eles são iguais. E com lamotrigina, só 21%. Mas essas crianças tinham também avaliação neuropsicológica, e eles foram avaliando ao longo do tempo que as crianças com valproato tinham mais déficit de atenção, também a ausência da infância, é uma epilepsia, vai entre aspas,
todo mundo aqui já é mais velho, neurologista tempo, entende a hora que eu falo disfunção frontal, assim, porque isso é uma epilepsia, entre aspas, frontal, né? Valproato, 56%, etosuximida, 29%, lamotrigina, 27%. E levetiracetam, funciona em crise de ausência? Muito pouco, não. Só 20% dessa série italiana tiveram controle com levetiracetam. Essa aqui é um estudo da Universidade de Michigan, uma moça chamada Nolan fez esse, só 26% das crianças com ausência típica. Ela até diz assim, se não houver resposta com 30 miligramas por quilo de levetiracetam, que em criança você dá 10, 20, 40 e 60, com 30 você não suba mais, porque não adianta. E existe um trabalho lá do Dr. Pascal Striano, que em mioclonia palpebral, aí já é uma coisa mioclônica, certo? Levetiracetam foi um pouco melhor. Tem lá os resultados, são 25 pacientes, melhorando uns 10 a 15% dos pacientes. Bom, esse aqui é só um slide que eu vou pôr, porque já está muito comprida essa discussão da lacosamida, certo? Então, assim, também não é nenhuma surpresa que um bloqueador de canal de sódio segure crise tônico-clônica generalizada, porque quando você está desesperado, você já pôs todos esses fármacos que a gente falou, e o paciente continua tendo convulsão, que é um termo que a gente evita falar porque é leigo, mas convulsão é quando tem crise mesmo com abalos tônico-clônicos. De repente, você põe uma carbamazepina, você põe uma fenitoína, porque a fenitoína, por exemplo, não é um fármaco só para crise focal, ela é um fármaco anticonvulsivante. E a lacosamida, então, como é um bloqueador de canal de sódio, também seria um fármaco anticonvulsivante. Então, essa é a dose que foi usada, né, 400 miligramas por dia. Esse estudo era, olha, difícil, porque dava um medo até de incluir os pacientes, porque como o bloqueador de canal de sódio agrava a mioclonia e a ausência, e esses pacientes são graves, tinha que ter muita crise tônico-clônica para entrar no estudo, e aí a gente vê aqui, foi incluído 242 pacientes no mundo, 121 tomaram lacosamida e 121 tomaram placebo, e aí o risco de convulsão tônico-clônica, né, foi de 55,2% da sobrevivência da curva de Kaplan-Meier, foi de 55,2% para a lacosamida e 33% para o placebo. Então, ficaram sem crises tônico-clônicas, 31% com lacosamida e 17,2% com placebo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. Quando a gente vê aquele paciente que a gente já tentou tudo e ele continua tendo crise tônico-clônica, lembrar que bloqueador de canal de sódio pode melhorar esse paciente. Bom, nós já estamos bastante extenso, mas assim, é uma condição para toda a vida, né? E o retorno das crises, a interrupção dos fármacos é a regra. Isso daqui vem lá do trabalho do Dr. Delgado Escueta, de 1984. Ele viu que naquele tempo você tratava 2 anos e tentava tirar o remédio. Então, vocês já entenderam que não adianta nada fazer eletro, que não adianta nada fazer eletro normal e achar que dá para tirar, porque ele foi tentar tirar e viu que 90% dos pacientes tiveram recorrência de crise. E aí começou a existir essa rede que se dizia que era uma condição para toda a vida. Então, o doutor Dieter Jans, que viveu, então, 90 anos, ele quando morreu, trabalhava na Universidade Livre de Berlim. E os alemães pegam lá um trem e iam lá para Berlim para encontrar com ele. Ele deixou o arquivo de Dieter Jans, a coisa mais preciosa que pode existir em epileptologia lá nessa universidade. E vários jovens estão usando lá o arquivo de Dieter Jans hoje para escrever trabalho. E aí, ele viu aqueles pacientes que ele tinha visto lá na década de 50 até hoje, né, até aquele tempo, né, e aí ele publicou esse estudo em 2013, e ele viu o seguinte, 66 pacientes seguidos por 20 a 69 anos, 59% deles estavam sem crise nos últimos 5 anos, bom, que bom, eles já eram velhos, eles tinham 70 anos, mas 80 anos, mas estavam sem crise. E só 16,6% não faziam uso de fármaco anticrise. Quer dizer,
só que vai conseguir tirar o remédio. Bom, e outros estudos, são poucos os que tem, mas dão mais ou menos esses resultados, que talvez 26% dos pacientes conseguem tirar o remédio. E alguns têm só crises esporádicas, quer dizer, também esses pacientes não são iguais àquelas displasias que têm crise todo dia, 2, 3 vezes por semana. Eles têm crises mais esporádicas, mas são graves. Aqui, na série francesa, 75% conseguiram alcançar controle de crises, 10% tem pseudo-refratariedade, quer dizer, são aqueles que provocam, né, com privação de falta de sono, tudo isso, bebida alcoólica, aí tem crise, e 15% são verdadeiramente crises farmacoresistentes. Quais são os fatores de pior prognóstico? 6 fatores. Longa duração da doença, a combinação dos 3 tipos de crise, quando, por exemplo, tem ausência junto, a apresentação diferente da forma clássica, quando é a ausência da infância evoluindo para epilepsia mioclônica juvenil. Esse aqui é o fator menos provável, assim, mais contestado. Anormalidades focais no eletroencefalo, comorbidades psiquiátricas, esse é o mais forte de todos, e a expressão dos traços reflexos, quer dizer, vocês imaginem um paciente que tem mioclonia palpebral, mioclonia perioral, indução por praquesia e fotossensibilidade. Você não vai conseguir controlar, provavelmente, essas crises com nenhum fármaco anticrise. Bom, esse é o nosso grupo lá da Escola Paulista, várias pessoas trabalharam com esses pacientes, e muito obrigada pela atenção, se vocês... Eu estou aqui para responder alguma pergunta, se eu puder. Muito obrigada. Obrigado, Elza Márcia, sua aula maravilhosa, como sempre, num assunto que aparentemente é um assunto simples, mas a gente vê que é de uma complexidade muito grande. Queria saber se algum colega tem algum comentário a fazer. Bom, então eu gostaria de fazer um comentário. Em primeiro lugar, é sobre o prognóstico da epilepsia mioclônica juvenil. Eu tive uma curiosidade, sem nenhum rigor científico, de observar os pacientes idosos com epilepsia. E uma parcela pequena desses pacientes tem epilepsia desde a juventude, às vezes desde a infância. E eu me surpreendi, aparentemente, eu não sei qual é a sua impressão, com um número muito pequeno de pessoas com expressão fenotípica de epilepsia mioclônica juvenil, por exemplo, com 70 anos de idade ou com 80 anos de idade. Não sei se você tem essa mesma experiência e, se tiver, você acha que isso é porque os pacientes com epilepsia, de um modo geral, têm uma expectativa de vida um pouco menor, ou porque realmente, de fato, um número não negligenciável de pacientes com epilepsia mioclônica juvenil acabou ficando curado, ou se eles mudaram a expressão das crises? Eu gostaria de saber sua opinião nesse sentido. Olha, Fernando, as ausências, por exemplo, eu tenho uma série grande de mulheres com ausência que têm 70 anos, 60 anos, mas elas passam a ter elas são sutis, né? Na epilepsia mioclônica juvenil, eles falam que são lapsos, né? Os pacientes falam assim, mas as ausências são mesmo quase que imperceptíveis. Você vê a ausência no vídeo EG lá, a paciente tendo ausência, e elas falam, então é quase que imperceptível. Na clínica, se você pergunta, você tem crise, ela fala que não, certo? Mas muitas vezes elas têm a expressão eletrográfica com manifestações sutis. As mioclonias, elas costumam melhorar mesmo, depois dos 40 anos, sabe? Parece assim, a síndrome tem uma ponta do iceberg dela, é na juventude aí, é 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, é aí. Depois alivia um pouco, entendeu? Mas muitos pacientes, você vê esses alemães, eu não tenho nada assim, eu não tenho paciente, uma série grande de pacientes com 60, 70 anos, né? Acho que esses trabalhos, na verdade, só tem uma série
que é da Alemanha também, de Berlim Oriental. Tem essa, do Dieter Jans, que fez esse trabalho de 2013. Assim, esses pacientes seguidos por muitos e muitos anos. Eu não tenho assim, eu tenho vários pacientes que eu sigo, sei lá, 40 anos, assim, mas eu trato todos, eu não tiro o remédio. Eu acho que correr risco de crise tônico-clônica estando mais velho é ainda 1000 vezes pior, certo? Porque luxação de ombro, todas essas coisas que decorrem da crise, então, para quê, né? E eu, sinceramente falando, tendo, não só em epilepsia mioclônica juvenil, não, eu sempre acho que, estando com as crises controladas, a gente tem que deixar os fármacos, sabe? Porque a epilepsia é uma coisa muito grave. Eu concordo com você em relação ao tratamento, eu também nunca tiro na epilepsia mioclônica juvenil. Eu queria que você enfatizasse uma coisa que eu acho importante, que é a possibilidade de fármaco antiepilético errado acabar piorando a epilepsia mioclônica juvenil. E eu digo isso porque nos pacientes que percebem que a crise mioclônico-tônico-clônica tem um início aparentemente focal, dá uma impressão que é uma crise focal com generalização secundária. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma atividade qualquer, tem uma mioclonia na mão e a partir daí generaliza e ela destaca isso. Na prática, eu acho uma coisa importante. Eu queria que você comentasse. Isso é muito. Por exemplo, quando Theodore Herpand escreveu a síndrome, em 1867, ele já falou, Tissot, antes dele já tinha falado isso também, que era um menino de 13 anos, filho de um médico, que começou a ter as mioclonias. E ele atirava os objetos que estivessem em sua mão. Geralmente, a mão direita. Ele escreveu bem direitinho, no caso, assim, no livro Desacesso Incompleto da Epilepsia. Então, assim, a mioclonia, ela é algo, às vezes, sutil, certo? E que pode ter um predomínio. Por que por exemplo, isso que o Herpand escreveu devia ser indução por apraxia, certo? Porque geralmente você vai usar a mão direita, a mão que você usa que você vai ter a mioclonia, certo? Então, isso é uma hiperexcitabilidade bilateral, mas não quer dizer que esse é um conceito, infelizmente, que prejudicou tanto a epilepsia, tanto as pessoas com epilepsia, que tudo tem que ser bilateral, síncrono e simétrico. Certo? Então, isso foi uma coisa que adentrou tanto na cabeça, o negócio de descargas bilaterais síncronas e simétricas, nem na epilepsia ausência isso é assim. Então, assim, mas esse caso inicial da descrição da SIN já era a mão direita. Então, muitas vezes, se um paciente chega e fala assim, eu tenho uma coisa na minha mão direita, pá, o médico vai lá e trata como crise focal, certo? Aí começa da fenitoína, isso cada vez é mais raro. Mas a gente ainda vê. Então, o que acontece é isso, os fármacos bloqueadores de canais de sódio. Quais são eles? Fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, os brasileiros adoram essa oxcarbazepina, que muita gente dá, lamotrigina, podem, e mais recentemente a lacosamida, pode agravar, não saiu muito claro nesse estudo, chama Valor esse estudo, eles enfatizaram só a parte da convulsão. Parece que não agravou mioclonia e ausência nesse estudo, mas esse lado não foi escrito no trabalho, só falaram da crise tônico-clônica generalizada. E assim, quando você vê isso, porque o problema não é o agravamento da mioclonia, é o anúncio da crise tônico-clônica, certo? O agravamento, porque você agrava a crise mioclônica, né? Certo. Algum outro colega quer comentar? Posso fazer uma pergunta para a doutora Elza? Claro. Doutora Elza, a senhora me corrija, por favor. A gente sabe que tem alguns genes, né, relacionados à epilepsia mioclônica juvenil. A minha pergunta é se existe alguma vantagem de se fazer o exame genético nesses pacientes sobre o tratamento da doença. Por exemplo, se existe alguma mutação que exista uma resposta melhor ao tratamento, ou mutações que já predizem que o paciente vai ser menos responsivo à
a medicação. Isso é factível ou a senhora acha bobagem? Olha, ainda não. Olha, é tão pouca expressão desses genes. Sim. Por exemplo, o primeiro gene, esse aí, chama EHFC1 aí, esse é 4% das famílias. Então, eles começaram a mapear nas grandes famílias, como começa a história do gene. Tem um que foi mapeado no Canadá, numa grande família, que é o GABA. Uhum. Então, mas depois ninguém consegue replicar nada. Então, por exemplo, tem um rato que eles fizeram essa mutação, é FHC1 aí. Esse rato, ele tem mioclonia e no cérebro dele, ele é cheio de distúrbio de migração cortical, entendeu? Sim. Então, pegaram a célula, esse é um belga que estuda isso, pega a célula e vê que o gene prejudica o fuso mitótico. Então, falando que realmente essas epilepsias são distúrbios do desenvolvimento cortical invisíveis, obviamente, não é nada grande, microdisgenesia, displasia cortical tipo 1. Eu acho que tem que ser, porque da onde vem isso, certo? Tem que ter um substrato assim. Agora, se isso é assim, Orlando, provavelmente vai ter um paciente que tem 50% dessa malformação e outro que tem 100%, certo? Então, um vai ter uma expressão de todos os traços reflexos e o fenótipo muito mais florido do que outro. E, logicamente, isso vai ser muito mais difícil de tratar, porque se você provoca usando a mão, se você provoca fechando o olho, você vai ter, é impossível não fazer isso no dia a dia. Entendi. Então, assim, mas isso é só uma conjectura, assim, porque não tem nada ainda geneticamente falando, falar, ó, esse gene faz mais isso, ou isso faz mais aquilo. Até o último gene desse grupo nosso aí, latino-americano, aí, foi bastante questionado, foi publicado no New England esse trabalho, tudo, o Antônio Delgado Escueta que fez, mas assim, que é um gene intestinal lá, uma coisa esquisita, mas assim, mas acontece em poucos pacientes, depois isso é contestado, então em epilepsia generalizada, genética desse tipo aí, nem compensa nem fazer nenhum estudo, entendeu? De gene, de nada ainda. Entendi. Obrigado, professor. Né? Professora, com licença. Posso? Posso? Pode. Eu tenho uma pegadinha. São duas perguntas em uma. Eu sou neuropsicóloga, só para te contextualizar, tá? Então eu tenho um olhar um pouco diferente do médico neurologista. Então, talvez isso te direcione um pouquinho melhor em como me orientar também. Com frequência, na anamnese da neuropsicologia, da avaliação neuropsicológica, geralmente eu investigo sintomas atencionais e desexecutivos. Como você mesmo falou, isso é bastante já relatado nesse público de pacientes. Mas você também falou que a crise de ausência da epilepsia mioclônica juvenil, principalmente da clássica, ela pode ter uma apresentação um pouco diferente de outras crises de ausência de outras síndromes. Com frequência, os pacientes se confundem, inclusive eu também, em relatar uma crise de ausência como um déficit atencional. Então, eu queria alguma dica sua, ou então uma ajuda para me esclarecer como conduzir melhor essa anamnese, no sentido de conseguir distinguir, já que o paciente que tem essas crises, geralmente elas são muito sutis e rápidas, como você mesmo falou. Olha, Maria Luísa, é difícil, sim. Por exemplo, eu tenho os vídeos de crianças, por exemplo, com ausência, geralmente até eu deixo o eletro junto com a ausência, tudo, porque quando você está fazendo a anamnese, por exemplo, se pergunta para uma mãe, quando a epilepsia ausência da infância, não é tão difícil, porque sempre, não é uma ausência que, eu sempre explico assim para a mãe, porque às vezes a mãe está querendo fazer uma tarefa com a criança, e a criança fica olhando para cima, a mãe fala, ele fica ausente. Não, isso não é crise, porque a crise é uma clara interrupção da atividade em curso. Geralmente, na ausência da infância, o comprometimento da consciência é curto, dura 15 a 20 segundos, mas ele é maciço.
É evidente. E os olhos mudam, sabe? O olho vai para cima, a pálpebra pisca. É indubitável que a criança está tendo uma ausência. Mas, como eu comentei com o Fernando, por exemplo, quando você fica mais velho, é dificílimo falar, às vezes, que a pessoa tem ausência, entendeu? Porque a ausência, você entende assim, os paroxismos, os complexos de espícula-onda, eles vão afetando o córtex, e eles afetam as redes em graus variados. Então, de repente, por exemplo, muitas vezes, na ausência da juventude, os complexos são todos intercortados, parece que a crise acabou, daí começa. Então, aquilo não afeta tanto a consciência, não é uma coisa maciça. Então, muitas vezes, é dificílimo você falar que aquilo é uma crise de ausência. Aí, nesse caso, do mão palmatória, que eu acho que eletro, às vezes, é dispensar, mas se você não tem o eletro concomitante, você não consegue falar, entendeu? Entendi. É difícil. Mais algum colega ou alguma colega quer fazer algum comentário? Eu queria, então, fazer somente mais um comentário. Por coincidência, hoje, no ambulatório, eu recebi uma paciente com epilepsia mioclônica juvenil, muito bem controlada, com 250 miligramas de valproato 2 vezes ao dia. E aí, até por uma questão legal, eu fazia um tempo que eu não via essa paciente, e por uma questão legal, eu comecei a substituir o valproato pela lamotrigina. O que é que você acha desse tipo de conduta numa mulher em idade reprodutiva? Olha, você tem que conversar muito com ela. Não sou eu que falo, não, é o Anthony Marson que fala nesse dia 10 de abril de 2021, fechando o SANAD 2, ele fala, qual é o preço que as mulheres vão ter que pagar para não tomar valproato? Você está entendendo assim? Quer dizer assim, valproato, às vezes, em dose baixa, a dose, vamos dizer, o limite teratogênico aí é 600 miligramas para cima, certo? Então, é uma dose baixa. Então, assim, isso é uma coisa, Fernando, também, eu poderia ter enfatizado mais isso, que eu acho que todo mundo precisa conversar muito bem com o paciente, deixar escrito no prontuário, fazer um consentimento, entendeu? Muito esclarecido dessa questão do valproato para a mulher, porque você vai estar negando o melhor fármaco anticrise para ela. Então, você tem que pesar muito essa questão da eficácia, da efetividade do remédio, certo? Porque essa é uma doença grave, cuja consequência é crise tônico-crônica. Então, logicamente, que a pessoa tem que introjetar todos os conceitos, mas, eu não sei, muitas mulheres, eu acho que preferem tomar valproato, que ficar sem crise, não correr o risco de ter crise, do que trocar por um fármaco menos eficaz, entendeu? Foi essa mesma impressão que eu tive, que eu comungo, é um dilema para a gente no dia a dia. Não, essa é a questão atual, entendeu? Assim, quantas mulheres vão morrer? Olha bem, uma morte de uma grávida, por exemplo, tem trabalhos assim, na Inglaterra fizeram isso aí. Por exemplo, quantas mulheres grávidas com epilepsia morreram? Aí, quantas tomavam o quê? Tomava lamotrigina. Então, por quê? É porque lamotrigina não é eficaz? Ou é porque é uma tendência, porque lamotrigina dá menos malformação fetal? Vocês sabem também isso, talvez eu devesse ter colocado um slide disso, mas lamotrigina e levetiracetam, lamotrigina é dose dependente, e levetiracetam não, de 400 a 4.000 miligramas no banco de gestação, dá muito pouca malformação fetal. Na população geral é 2%, e eles são 2,8%, é pouca coisa diferente da população em geral, certo? Comparativamente a 10% com o valproato. Então, assim, mas quantas mulheres, de repente, abririam mão de ter filhos, você entendeu? Assim, porque todo mundo só vê a mulher como uma pessoa inconsequente, que vai engravidar, que vai... Eu sinceramente falando,
Eu muitas vezes não acho que a falha é tanto da paciente, eu acho que a falha é mais do médico, porque olha, para a gente explicar tudo isso para a pessoa, é que nem falar aqui com vocês hoje, eu vou demorar isso aí, certo? 2 horas, 3 horas falando sobre isso. Para conscientizar uma pessoa que não sabe nem direito o que é uma crise epilética, a esse nível, né, que é uma coisa que implica tanto na vida da pessoa. Mas assim, eu tenho caso que eu não tenho dúvida, que eu chamo a família e falo assim, olha, precisa tomar valproato, sabe? Porque é um drama aquilo lá, às vezes é um drama. E, aliás, não é só isso. Você tem que ficar fazendo uma coisa, a Maria Luísa, por exemplo, que é psicóloga, ela teria que se dedicar imensamente a essa questão, a essa terapia cognitivo-comportamental, porque o tratamento dessa epilepsia, juro, 50% é o remédio, 50% é a adequação pessoal, que é muito difícil no adolescente, em qualquer idade é difícil, mas assim, particularmente no adolescente. Pessoal, todos são unânimes em dizer que a sua aula foi maravilhosa e já estamos com um pouco adiantado da hora. Se ninguém tiver mais nenhum tipo de questão, é só elogios. Uma vez mais quero agradecer a Elza Márcia, uma das grandes estudiosas de epilepsia do Brasil e uma das grandes estudiosas de epilepsia mioclônica juvenil em todo o mundo. Então, para a gente foi um privilégio imenso, Elza Márcia. Muito obrigado. Imagina, obrigada, Fernando, foi um prazer rever todos vocês aqui, muito obrigada, tá? Prazer foi meu, tá bom? Então, boa noite, pessoal, boa noite, Elza Márcia. Tchau. Até mais. Tchau, boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau. Tirar aqui, encerrou. Não, encerrou a palestra aqui.